Capítulo 3. Nabucodonosor, o rei, fez uma imagem de ouro cuja altura era de 60 côvados e cuja largura era de 6 côvados. Erigiu-a na planície de Dura, no distrito jurisdicional de Babilônia. E o próprio Nabucodonosor, como rei, mandou reunir os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados policiais e todos os administradores dos distritos jurisdicionais, para que viessem à inauguração da imagem erigida por Nabucodonosor, o rei. Naquele tempo reuniram-se os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados policiais e todos os administradores dos distritos jurisdicionais para a inauguração da imagem erigida por Nabucodonosor, o rei, e estavam de pé diante da imagem erigida por Nabucodonosor. E o arauto clamou em alta voz: Disse a vós, ó povos, grupos nacionais e línguas, que quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas, da gaita de foles e de toda sorte de instrumentos musicais, vos prostreis e adoreis a imagem de ouro erigida por Nabucodonosor, o rei. E quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Por causa disso, ao mesmo tempo em que todos os povos ouviam o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas e de toda sorte de instrumentos musicais, todos os povos, grupos nacionais e línguas prostraram-se e adoraram a imagem de ouro erigida por Nabucodonosor, o rei. Por causa disso, ao mesmo tempo chegaram-se certos caldeus e acusaram os judeus. Eles responderam e disseram a Nabucodonosor, o rei: Ó rei, vive por tempos indefinidos. Tu mesmo, ó rei, deste a ordem de que todo homem que ouvir o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas e da gaita de foles e de toda sorte de instrumentos musicais, deve prostrar-se e adorar a imagem de ouro. E quem não se prostrar e adorar, deve ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há certos judeus que designaste sobre a administração do distrito jurisdicional de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes varões vigorosos não fizeram caso de ti, ó rei. Não servem os teus próprios deuses e não adoram a imagem de ouro que erigiste. Nisso, Nabucodonosor, em cólera e furor, disse que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Por conseguinte, estes varões vigorosos foram levados perante o rei. Nabucodonosor respondeu e disse-lhes: É realmente assim, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis os meus próprios deuses e que não adorais a imagem de ouro que erigi? Agora, se estiverdes prontos, de modo que, ao ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas e da gaita de foles e de toda sorte de instrumentos musicais, vos prostreis e adoreis a imagem que fiz, muito bem. Mas, se não adorardes, no mesmo instante sereis lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos pode salvar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, neste respeito não temos necessidade de te replicar qualquer palavra. Se for preciso, nosso Deus, a quem servimos, poderá salvar-nos. Ele nos salvará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas, se não, seja do teu conhecimento, ó rei, que não é a teus deuses que servimos, e que não é a tua imagem de ouro que erigiste que adoraremos. Foi então que o próprio Nabucodonosor se encheu de fúria e a própria expressão do seu rosto mudou para com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele respondeu e disse que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que era costumeiro fazer. E ele disse a certos varões vigorosos de energia vital na sua força militar que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar na fornalha de fogo ardente. Foi então que estes varões vigorosos foram amarrados nas suas capas, nas suas vestes e nos seus gorros, e na sua outra vestimenta, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente.
Visto que a palavra do rei era dura e a fornalha estava aquecida ao extremo, aqueles varões vigorosos que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram os que a chama ardente matou. Mas estes outros varões vigorosos, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados no meio da fornalha de fogo ardente. Nisso Nabucodonosor, o próprio rei, ficou com medo e se levantou depressa. Ele respondeu e disse aos seus altos funcionários reais: Não foram 3 os varões vigorosos que lançamos amarrados no meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Sim, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que estou vendo 4 varões vigorosos andando livres no meio do fogo e sem nenhum dano para eles. E a aparência do quarto é semelhante à de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se chegou à porta da fornalha de fogo ardente. Ele respondeu e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos e os governadores, e os altos funcionários do rei, que se achavam reunidos, viram estes varões vigorosos que o fogo não tivera domínio sobre os seus corpos e que nenhum cabelo da sua cabeça fora chamuscado, e nem mesmo as suas capas se mudaram, e não ficara neles o cheiro do próprio fogo. Nabucodonosor respondeu e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e salvou seus servos que confiaram nele, e que mudaram a própria palavra do rei e entregaram seus corpos, porque não quiseram servir e não quiseram adorar nenhum Deus, exceto o seu próprio Deus. E eu dou ordem para que todo povo, grupo nacional ou língua, que disser algo de errado contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja desmembrado, e sua casa seja transformada em latrina pública, pois não há outro Deus que possa livrar assim como este. Naquele tempo, o próprio rei fez que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperassem no distrito jurisdicional de Babilônia.